Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 7 de março, estamos na primeira semana do tempo da Quaresma e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje, creio que uma das palavras dos textos bíblicos mais desafiantes, que é esse mandamento do Senhor do amor aos inimigos. Creio que se tivermos um mínimo de sensibilidade, esse texto ele nos deixa em crise. E uma crise saudável. Que esse texto ele precisa nos questionar, nos deixar mesmo numa profunda reflexão. E de fato, Jesus aqui, ele nos impele, quer nos conduzir a uma realidade superior, a uma realidade além. Por isso que ele fala que se a gente ama somente aqueles que nos são simpáticos, que para nós são agradáveis, que também retribuem os nossos esforços, o nosso amor, que diferença nós temos? A gente não precisa ser cristão para isso. Aqui Jesus está nos levando a uma outra ótica, de que, sim, o mundo não é cristão, o mundo não é amigo de Deus, mas não é porque o mundo não é cristão, não é amigo de Deus, que eu devo ser inimigo do mundo. O mundo sempre vai perseguir aqueles que têm fé, perseguir os discípulos de Cristo. Mas Cristo mandou os discípulos estenderem a mão e terem uma atitude diferente com o mundo, que é, apesar da inimizade, a nossa última palavra ser a caridade, ser o amor. É amar. E aqui também a gente tem que entender que Jesus não está dizendo para os seus discípulos serem amigos do mundo, porque a amizade é uma realidade distante, mas Jesus está dizendo para amar. E aqui a caridade, o amor, é a lei do cristão. É a lei. Jesus, ele não nos chamou a ser amigo de todos, mas a amar a todos. Há uma diferença aqui. O grande problema é que às vezes a gente não consegue fazer essa distinção. Às vezes, algumas pessoas até me perguntam, falam assim: Padre, fulano fez isso comigo tudo. Eu preciso ser amigo dela? Não, você não precisa ser amigo dela. Mas você é chamado a perdoá-la. Você está entendendo que uma coisa é amizade, outra coisa é perdoar. Perdoar é você não guardar mágoa, ranço, estender a mão naquilo que for preciso. Mas a amizade é uma realidade mais profunda. A amizade é uma entrega e quem une os amigos é Deus. A amizade tem uma graça especial. Agora, eu e você somos chamados a amar, perdoar aqueles que nos ofendem. E aqui é muito interessante porque essa reflexão nos leva a como agir nessa sociedade de hoje. Eu não sou chamado a ficar pé de guerra com o mundo, eu sou chamado a viver a caridade com o mundo, sabendo que o mundo não é amigo. Eu não sou chamado a dar os braços para o mundo, mas eu sou chamado a testemunhar e a viver a caridade. E para isso, queridos irmãos, amadas irmãs, eu e você somos chamados a crescer nisso, principalmente na
a partir da nossa relação com Deus. Porque a gente só entende essa palavra do amor aos inimigos se a gente volta o nosso olhar para Jesus. Porque foi Ele primeiro que amou os seus inimigos, que éramos nós. Lá na carta de São Paulo, ele diz: aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Ele que quebrou, ele que destruiu o muro da inimizade. Ele nos amou quando ainda éramos inimigos. Então, quando Jesus ele nos convida a essa proposta, porque Ele primeiro fez e faz com cada um de nós. Cada vez que nós vamos a um confessionário pedir perdão dos nossos pecados, através da absolvição daquele sacerdote, é mais uma vez Jesus amando os seus inimigos e dando perdão. Cada vez que nós fazemos uma experiência de um profundo arrependimento, que é graça de Deus, nós recebemos a graça que vem do amor de Jesus, que ama a nossa inimizade e nos transforma e nos dá a graça da conversão. Por isso, peçamos essa graça ao Senhor e que também o nosso coração se alargue nesse dia para vivermos cada vez mais, de modo mais fecundo, esse tempo da Quaresma. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.